Seja muito bem-vindo a mais um Tech Startups, edição Agrodigital. Startups com soluções para o agronegócio podem se inscrever para a Startup World Cup 2020 Regional Brasil, a maior competição de startups do mundo, promovida em mais de 50 países. A Milena Nunes traz as informações para a gente. A edição deste ano está focada em agtechs, foodtechs e startups que oferecem soluções para os problemas específicos do agronegócio. A realização conta com o apoio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e da Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade. A vencedora da etapa brasileira concorrerá a um investimento de US$ 1 milhão no Vale do Silício em 2021. Interessados em participar podem se inscrever até o dia 29 de novembro no site da Startup World Cup, que aparece aqui na tela. As 10 finalistas vão apresentar as propostas na São Paulo Tech Week, nos dias 16 e 17 de dezembro deste ano. Valeu, Milena Nunes, trazendo informações diretamente de São Paulo para todo o Brasil. E hoje, na nossa edição Agrodigital, a gente vai receber um produtor rural, advogado e consultor no agro. Essa vai ser uma conversa bem diversificada e com várias dicas para você melhorar a sua performance empresarial. A gente vai receber, então, diretamente de Maringá, no Paraná, o Nivaldo Forastieri. Olá, Nivaldo, seja muito bem-vindo ao Tech Startups. Olá, Raíssa, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço demais o convite do canal AgroMais. Tudo bem, e o prazer é nosso, Nivaldo. Já queria começar te perguntando se ser produtor rural te ajudou na sua atuação como advogado. Olha, na verdade foi uma construção simultânea, né? Eu sou filho e neto de produtores rurais, produtores de café no Paraná, que migraram para a soja e fizeram aquele caminho da soja para o Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, depois Mato Grosso. Então, convivi com isso a vida toda. Fui fazer direito e sempre olhando como que eu ia trazer o agronegócio ou o direito para dentro do agronegócio. Porque mesmo estando numa região que é economicamente agrícola, a gente não se falava muito de agronegócio, agricultura dentro da universidade. E eu fiz uma construção durante o caminho da faculdade, agregando o que eu tinha na empresa familiar e na faculdade para transformar isso tudo num grande direito do agronegócio. E aí falando em direito do agronegócio, um dos temas, né, que a gente vê aí uma discussão grande, né, foi muito debatida esse ano, foi a MP do Agro. Eu queria saber como está o ambiente do nosso setor depois da lei. Olha, sem dúvida nenhuma, a MP do Agro, que virou a nossa nova lei do agro, né, é uma inovação. Como toda inovação, nós temos que ver na prática como que vai ser implementado isso no setor. Foi pensada a lei do agro para trazer dinheiro privado para o agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro, eu sempre falo, é um grande bolo que todo mundo quer uma fatia. É um bolo muito rico, aí, responsável por 30% do nosso PIB. Né? Porém, como tudo que é inovador, precisa de muito cuidado. E hoje o cuidado é a palavra-chave para o produtor rural quando o assunto é a nova lei do agro. Por quê? Nós temos alguns institutos novos, como o Patrimônio Rural em Afetação, a CIR, né, que é a Cédula Imobiliária Rural, o Fundo Garantidor Solidário. Então, assim, são institutos novos no meio jurídico e muito novos demais para os produtores, que podem, sim, trazer recurso privado, barato, tem que ser barato, porque a lei do agro ela ficou muito boa para o credor. Porém, o produtor ele vai ter que se cercar de consultorias, de um jurídico, de uma expertise jurídica muito boa para tomar os cuidados perante a nova lei do agro, que é, como eu falei, é uma inovação para o setor, ela é muito boa, porém, o cuidado é essencial para o produtor rural. Eu sempre falo que o produtor ele tem consultor agronômico, consultor de mercado, e agora, necessariamente, quando a lei do agro começar a ser implantado no mercado, esses novos institutos jurídicos, o produtor vai ter que se cercar também de uma boa consultoria jurídica
para depois não ter algum problema que pode gerar uma perda de um patrimônio, alguma coisa mais grave para ele. Sim, você pode dar exemplos assim de que tipo de cuidados o produtor tem que tomar em relação à lei do agro? Olha, por exemplo, o patrimônio rural em afetação, ele veio para o produtor rural, por exemplo, ao invés de deixar uma matrícula, uma parte grande de sua fazenda de garantia, ele pode afetar uma pequena parte. Porém, qual que é o cuidado? Antigamente não, né? Na prática, nós temos no setor aquisição de crédito via o Manual de Crédito Rural, via os institutos do direito agrário que são comumente usados pelos produtores da hipoteca. Com o patrimônio rural em afetação, o produtor não precisa mais deixar uma grande área de garantia para o banco. Pode afetar uma pequena área. Porém, essa pequena área afetada, num problema climático, algo que venha a gerar uma inadimplência por parte do produtor, o banco simplesmente notifica o produtor e já passa para sua propriedade aquela área afetada. Então, assim, a lei do agro veio para dar celeridade no caso de inadimplemento por parte do produtor, para uma garantia maior para os credores. Qual que é o cuidado? Nós temos que ter cuidado, por exemplo, na hora de assinar uma CPR, na hora de assinar uma cédula imobiliária rural, para ver se todos os artigos que contemplam aquele instituto, eles estejam com uma balança equilibrada, tanto para o produtor como para o credor. O que eu vejo na nova lei do agro, que a balança está em desequilíbrio. Ela está muito boa para o credor e desfavorável para o devedor. Lembrando que o produtor rural ele tem uma indústria a céu aberto. Então, ele pode vir a ficar inadimplente em algumas de suas despesas por conta do clima. Então, nós temos alguns institutos que garantem o produtor a renegociação. Hoje, nos institutos que são trabalhados para aquisição de crédito, porém, com a MP do Agro, o produtor não vai ter toda essa chance de renegociação. Enfim, ele está em desequilíbrio quanto ao credor, e isso é preocupante. Mas essas mudanças têm incentivado a entrada de novos produtores ao nosso setor ou tem facilitado essa entrada? Olha, ele tem facilitado a entrada de novos credores privados, porque com a lei do agro, o crédito está entrando mais barato. Tem que entrar mais barato necessariamente para o produtor rural. Agora, a entrada de novos produtores por conta da nova lei do agro, eu creio que isso não está acontecendo. O que deve acontecer é uma melhora de gestão por parte dos produtores, desses novos produtores que estão entrando, ou a sucessão familiar, o que é mais comum dentro da agricultura e pecuária, esses novos gestores tomarem mais cuidado com relação aos institutos novos trazidos pela lei do agro. Necessariamente novos produtores entrando por conta da lei do agro eu não vejo. Eu vejo, sim, novos credores entrando pelo instituto da nova lei do agro facilitar a tomada de um patrimônio no caso de um inadimplemento. Bom, citando aí a sucessão familiar, você trabalha com gestão também. Hoje o jovem, ele tem um cenário mais favorável para empreender no agro, para administrar a fazenda, do que há algum tempo atrás? Tem mais segurança jurídica, talvez? Olha, o jovem hoje, ele está entrando com mais ferramentas. Então, eu analisando o histórico familiar, né? Quando os produtores eles caminharam para o Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, ou para o Mato Grosso, eles tinham uma incerteza até mesmo com relação a variedades de soja adaptada para aquela região. Hoje, quando nós temos uma nova fronteira agrícola, nós já temos pesquisa lá nessa nova fronteira agrícola, nós temos máquinas melhores, nós já temos softwares de gestão e softwares de análise de lavoura que podem trazer ferramentas para esse jovem trabalhar de uma forma mais fácil do que antigamente. Antigamente, o produtor trabalhava muito na tentativa e erro, e hoje a tentativa e erro não é mais aceita no mercado, né? O produtor hoje tem um custo muito alto,
Então, ele não pode acertar o seu caminho na tentativa e no erro, ele tem que ser mais assertivo na sua tomada de decisão. E as ferramentas de tecnologia, inovação e também a pesquisa deixa hoje não só o jovem, mas também o atual gestor do agronegócio com mais segurança em tomadas de decisão. Muito bem. Nivaldo, mudando aí um pouquinho de assunto, você coordena o programa de qualificação para exportação da Apex Brasil, né? Eu queria que você explicasse para a gente como é esse trabalho e também quais são aí as principais dúvidas dos produtores que desejam dar aí esse primeiro passo para começar a vender para fora. Eu, além de produtor rural aqui no Paraná, eu tenho escritório de consultoria no agro, né? E também coordeno em Maringá e Londrina, na região norte e noroeste do Paraná, hoje o maior convênio da Apex Brasil com relação ao programa de qualificação para exportação. Então, eu atendo todo o norte e noroeste do Paraná, atendendo indústrias. Eu atendo hoje o produtor, mas aquele produtor que já tem um CNPJ, que já tem uma empresa aberta para comercialização dos seus produtos. A Apex está em fase de teste do Programa de Qualificação para Exportação, PIEX, do agro, porém, ainda são projetos pilotos. O que o produtor ou a indústria do agronegócio tem que se preocupar nessa trilha inicial do mercado externo? Primeiro, se qualificar, e esse é o grande objetivo do programa que eu coordeno. Ele se qualifica em alguns pontos básicos, ele faz pesquisa de mercado, a nossa equipe vai até a indústria, vai até os produtores, inicia uma pesquisa de mercado, levanta os países que são compradores daquele produto, para depois o empresário, junto com a equipe, junto com a Apex Brasil, vai fazer um planejamento de exportação, um planejamento de internacionalização, onde ele vai trilhar desde o primeiro passo no comércio internacional até o último passo, que é a internacionalização. Por exemplo, eu tenho uma empresa que nunca exportou, uma empresa do agronegócio que fabrica pão de queijo, por exemplo. Então, eu vou levantar junto com a minha equipe quais são os países que compram mais pão de queijo do Brasil. Desses países, quais que estão logisticamente mais perto, qual que está aqui na América do Sul, por exemplo, para eu iniciar uma negociação. E a minha equipe vai buscar naquele país, junto com o apoio da Apex Brasil e das embaixadas, compradores para esses produtos. Achou o comprador, linkou com a empresa, aí a nossa equipe vai fazer um trabalho de qualificação, analisar se o preço de venda está ok, se a equipe e a capacidade produtiva da empresa consegue atender esse comprador internacional, porque o mercado internacional não é simplesmente ir lá e vender. Não, tem que vender, tem que continuar a venda, tem que fazer com que aquele parceiro internacional seja um parceiro, assim como são os parceiros nacionais. Porque eu lembro sempre para a minha equipe e para os empresários que são atendidos. Quando uma empresa brasileira vai vender de forma internacional, não é a empresa A, B ou C que está vendendo, é o Brasil. Então, nós temos que representar bem o Brasil lá fora. O Brasil ele tem que assumir o papel de protagonismo no agronegócio, seja ele na produção, seja ele na indústria. Então, nós temos que atender bem esse cliente e de uma forma assertiva, que faça com que os pedidos aumentem cada vez mais e o Brasil se torne cada vez mais internacionalizado, não apenas com commodities, mas também com produto industrializado. E como é que está a recepção desses produtos? Esses países têm aumentado a demanda? E também, Nivaldo, eu queria te perguntar, é um caminho possível ou o produtor geralmente acha que é muito difícil exportar, fica receoso, acha que é burocrático? Queria saber, então, qual a sua avaliação aí desse cenário. Olha, não tem burocracia. Nós temos algumas facilidades para o mercado internacional e algumas dificuldades. Como eu sempre olho para o nosso empresário e vejo que o empresário brasileiro ele é um dos maiores empreendedores do mundo. Né? Nós temos um país que ele não transita só num céu de brigadeiro. Né? A economia brasileira sempre tem alguns solavancos e o empresário brasileiro está aí. Então, a gente sempre olha dentro do nosso planejamento aí para exportação, a nossa equipe já coloca para o empresário todos os pontos fortes e fracos da exportação. O que vai agregar para a empresa? Eu sempre falo, uma empresa que começa a atender o mercado internacional,
exportar é inovar. Então, ele vai começar, até no mercado interno, ter melhoria. Porque para atender o mercado internacional, muitas vezes, dependendo do produto, ele vai ter que ter algumas certificações, vai ter que melhorar o seu ambiente fabril, e isso traz com que ele se torne também mais competitivo dentro do mercado nacional. Então, assim, o empresário e a empresa brasileira, o produtor, porque nós atendemos alguns produtores, por exemplo, de café, que industrializa o próprio café dentro da fazenda, esse produtor ele vai se qualificar também para atender melhor o mercado interno. Então, além de aumentar a carteira dele de clientes, receber em dólar, muitas vezes recebe à vista, ele também vai agregar muita qualificação e capacitação para dentro da sua indústria. Muito bem, Nivaldo. Agora falando aí de gestão, como a gente falou anteriormente, você também atua nessa parte, né? Pelo que você tem visto aí em campo, o que precisa ser melhorado pelos produtores rurais na administração dos negócios, das fazendas? Olha, o que precisa hoje, até o ano passado eu estava viajando bastante o Brasil, esse ano, por todas as questões aí que não precisa a gente abordar, que já é abordado 24 horas, esse ano eu estou andando um pouco menos pelo Brasil, o trabalho está um pouco mais online, mas o ano que vem eu quero voltar a caminhar por esse Brasil, que é lindo e maravilhoso dentro do agronegócio. Falando em gestão, o que precisa, não só o produtor rural, como o produtor rural da soja, do milho, o pecuarista, enfim, toda a agricultura, a agropecuária de base brasileira, o que precisa melhorar? Equilibrar. Nós estamos com a gestão desequilibrada. O equilíbrio das forças está em torno de 80%. Tecnologia de máquinas, semente, fertilizantes, defensivos, software de agronomicamente, da parte agronômica, são excelentes softwares. E 20% da força do produtor está em estratégia, em gestão, em finanças, em pessoas, que é muito importante hoje, o investimento em pessoas e comercialização. Então, nós temos que trazer para um equilíbrio de 50-50. Sim, temos continuar com aquela força do agronegócio em tecnologia da agronomia, sementes, defensivos, fertilizantes, máquinas e equipamentos, mas também aumentar a nossa força e o nosso investimento em qualificação das pessoas que trabalham dentro da atividade, estratégia, o produtor tem que começar a ter uma estratégia de longo prazo, gestão. Muitas vezes eu vejo fazendas faturando 20, 30 milhões ao ano que ainda não tem um software de gestão. Muitas vezes está na agenda, no caderno e na planilha. Então, nós temos que caminhar para um software de gestão, caminhar para investimento também em pessoas, em qualificação, porque é muito fácil, né? Você pega uma máquina hoje com a tecnologia embarcada, você vai lá e programa. Então, a tecnologia você programa, as pessoas você tem que desenvolvê-las. E para isso demanda aumentar a força nesse pilar de gestão também. Eu ia até te perguntar isso, né, para a gente aprofundar um pouquinho mais sobre esse investimento das empresas nas pessoas. Esse investimento vem por meio de capacitação, por exemplo? Como é que a gente pode exemplificar esse investimento nas pessoas? Sim, as empresas hoje, e quando eu falo empresa, não é só aquela empresa que tem um prédio, tá? É empresa rural também, aquela empresa que tem um campo, uma fazenda, uma pecuária. As empresas hoje mais bem-sucedidas são aquelas que têm líderes preparados. Então, para você, um bom líder, ele tem que gerar novos líderes. E o líder hoje, dentro de uma atividade, qualquer que seja, dentro do agronegócio, ele tem que ser um maestro de competências. O que é um maestro de competências? Não é aquele líder que vai lá, entrar embaixo de uma plantadeira, subir dentro de um autopropelido. Não. Ele tem que posicionar os melhores para cada função. Esse é o papel do novo líder e o novo líder do agronegócio. Falando em pessoas, eu citei, né? A máquina e o software você programa. As pessoas você desenvolve. E você não sai do zero para o 100% rapidamente. Você tem que começar para e passo um processo de desenvolvimento humano dentro da fazenda. Muitas vezes o produtor fica com receio. Eu vou colocar o meu funcionário fazer um curso, vou
incentivá-lo a estudar, de repente fazer um curso técnico, e depois ele sai da minha fazenda, vai para um vizinho. Então, o produtor hoje ele tem que analisar que se ele fizer o dever de casa, desenvolver os seus líderes, desenvolver a sua mão de obra, e o vizinho também começar a desenvolver, nós vamos ter um círculo virtuoso dentro das propriedades, onde a gente consegue elevar o nível operacional e o nível intelectual dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores. Muitas vezes eu vejo fazendas com equipamentos que custam muito caro, um GPS, um piloto automático, o equipamento desligado. Por quê? Porque o equipamento está perfeito, o trator está perfeito, está tudo perfeito. O que o produtor ou o empresário não se atentou em treinar quem vai operar aquela máquina? Então, esse é o grande problema, esse é o próximo passo, dentro daquele equilíbrio de forças que eu trouxe para vocês. Ali, capital humano é aquele ponto-chave que deve ser o primeiro investimento dentro da gestão. Já fica a dica aí para os empresários que acompanham o nosso programa. Agora, falando de inovação, tecnologia, temas que o seu escritório também presta consultoria, né, Nivaldo? A gente tem visto cada vez mais o surgimento de startups do agro. O que mudou aí nos últimos anos que propiciou essa expansão? Olha, falar em inovação e tecnologia é muito bonito, né? O nosso escritório, como você colocou, Raíssa, a gente trabalha, são 4 pilares: jurídico, gestão, inovação e tecnologia. Dentro de inovação e tecnologia, eu tenho uma briga danada aqui com a minha equipe e também com quem a gente vai atender. A gente sempre fala no nosso escritório o seguinte: a inovação ela tem que gerar 3 situações para ela ser uma inovação. Tem que gerar riqueza, ou seja, gerar mais receita. Ela tem que ou gerar mais receita, ou diminuir uma despesa, ou melhorar um processo. Se a inovação não trazer mais receita, ou diminuir alguma despesa, ou não melhorar algum processo, ela não é inovação, ela é uma invenção. E de invenção não enche barriga. Sempre eu falo. A inovação, sim, ela traz dinheiro para o setor, para o agronegócio. Como você falou, o que eu vejo com essas startups? Essa entrada desse pessoal novo, principalmente a melhoria da tecnologia de informação, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, nós vemos aí o Google trabalhando com alguns softwares, enfim, nós temos muita coisa girando dentro do agronegócio. Piracicaba, por exemplo, é o Vale do Silício das AGTECs, né? das startups de inovação. O que eu vejo? Eu vejo uma ebulição de startup para tudo quanto é setor do agronegócio, seja tecnologia agronômica, software de gestão, mas o que nós temos que ficar mais ligado, e é um recado para aqueles que estão embarcando com uma startup, esses 3 pontos. Não deixar uma inovação virar invenção. Sim, tem que trazer receita, melhorar custo ou melhoria de processo. Com essa receitinha básica, qualquer startup está fadada ao sucesso. Se ela não trouxer nenhum desses 3 benefícios, ela deixa de ser uma inovação. Nivaldo, você também é cofundador de uma página de informações, né, sobre o agronegócio, a Liga do Agro. Eu queria saber como é esse trabalho e como a gente consegue aumentar a consideração, o respeito dos centros urbanos pelo meio rural. Olha, a Liga do Agro é um projeto filantrópico, né? Não sou sozinho, sou um cofundador, nós somos em 8 fundadores, administradores da Liga do Agro. Para quem não conhece, no Instagram, Liga do Agro. Como que ela surgiu? Começou a circular muita fake news no agronegócio. Porque o boi lá do Centro-Oeste, faz cocô lá e vai para o mar. Coisas absurdas a gente começou a ver. Então, nós nos reunimos, são 8 profissionais, um de cada região do Brasil, cada um com uma especialidade diferente, e mais uma equipe de 30 pessoas que são os formadores de conteúdo, todos profissionais também do agronegócio. Então, nós estamos movimentando uma plataforma, o carro-chefe hoje é o Instagram, mas nós temos Facebook, LinkedIn, e também pelos seminários que toda essa equipe roda, levando um pouquinho mais de informação para o centro urbano. Porque o que é o nosso foco?
Não é o nós contra eles, o rural contra o urbano. Negativo. O rural precisa do urbano para consumir e o urbano precisa do rural para se alimentar e girar a máquina, fazer a economia girar. Então, o que nós identificamos? O maior problema do agronegócio hoje é a comunicação. É levar para o urbano. O agronegócio brasileiro ele é inovador, criativo e muito sustentável. É levar isso para o centro urbano e mostrar para eles a importância do agronegócio brasileiro, seja na economia ou seja para a sustentabilidade. Que hoje nós vemos o agronegócio muito sustentável e o centro urbano ainda achando que o agronegócio suja rio, estraga o mar, acaba com a floresta. Então, esse é o objetivo principal da Liga do Agro. Legal, e a internet vem colaborando cada vez mais, né, para a gente fortalecer o agronegócio e desmistificar essas lendas urbanas que se criaram, né? Nivaldo, olha, muito obrigada pela sua participação. Eu vou deixar um espaço aqui, se você quiser fazer alguma consideração final, também deixar uma mensagem para o nosso telespectador, por favor, fique à vontade. Olha, primeiro agradecer à Band, ao canal Agro Mais, pela oportunidade, é fantástico estar aqui com vocês. Eu acompanho, eu sou admirador de vocês, então estar fazendo parte, pelo menos um tempinho aqui, para mim é muito importante. E deixar um abraço a todos os telespectadores. Quem tiver curiosidade, entrar no nosso site forester.com.br e nos acompanhar nas redes sociais. É isso daí, um grande abraço para todo mundo. Muito obrigada, Nivaldo Forastieri. Seja sempre bem-vindo. Prazer é todo nosso em receber você. Até a próxima.